Você sabe o que é o MAPA? MAPA é uma sigla para Material de Apoio ao Planejamento e Práticas de Aprofundamento. É um material voltado para orientação do professor nas aulas de aprofundamento curricular dos itinerários formativos. A pauta do nosso vídeo vai ser proposta uma atividade de sondagem acerca do mapa, depois a apresentação dos mapas, a proposta e estrutura do material, e, por fim, 2 oficinas, a primeira para análise de algumas atividades dos mapas de ciências da natureza e matemática, e linguagens e ciências humanas e sociais, que foram os 2 mapas, né, os 2 materiais dos 2 itinerários formativos integrados, disponibilizados pela Secretaria. Atividade em grupo para fazer essas análises dessas atividades propostas nos mapas e depois um momento de socialização. A segunda oficina, a ideia é a produção ou a análise de planos de aula, também feita por meio de atividades em grupo, e um momento de socialização. Esse vídeo não vai estabelecer pausas entre esses momentos. Fica a cargo dos professores coordenadores nas escolas coordenarem o tempo que vai ser oferecido aos professores para o desenvolvimento de cada uma dessas atividades e pausar o vídeo conforme elas forem sendo propostas. Os objetivos dessa formação, desse vídeo, é apresentar, portanto, a proposta e a estrutura do material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, ou MAPA, que irá subsidiar os itinerários formativos de aprofundamento em 2022. Importante lembrar que apenas para a 2ª série do ensino médio. A 3ª série do ensino médio ainda permanece o currículo anterior ao currículo paulista, né? Portanto, o material ainda não será adotado para a 3ª série do ensino médio, apenas para a 2ª série. As oficinas, analisar as atividades propostas pelo MAPA em suas possibilidades de adequação ao contexto escolar e desenvolver propostas adequadas à sua realidade escolar, por meio de planos de aula que serão propostos aqui, ou outra estratégia que os professores coordenadores determinarem, né, para vocês na escola. A atividade de sondagem, a gente começa questionando: você já leu o mapa? Quais as suas impressões sobre ele? Caso vocês queiram discutir por um momento, pausem o vídeo. Se não, a gente continua tentando direcionar um pouco mais essa discussão. Vamos explorar o mapa. Localize o itinerário formativo na pasta do notebook, na área de trabalho, a pasta de formação com o PC. Na pasta, você vai encontrar 2 mapas, o de Ciências da Natureza e Matemática e o de Ciências Humanas e Linguagens. Importante, essa pasta, ela foi disponibilizada aos professores coordenadores. Talvez realmente aí na escola, nesse momento, ele tenha disponibilizado esse material de uma outra forma. Por favor, professor coordenador, informe como é que o professor vai localizar esse material para que ele possa analisar. Escolha um dos 2 mapas, ou de Ciências da Natureza e Matemática, ou de Ciências Humanas e Linguagem, e explore. O material está dividido em componentes curriculares. Quantos componentes curriculares você consegue localizar? Importante, na formação geral básica, os componentes, eles estão articulados nas áreas de conhecimento. Nos itinerários formativos, no aprofundamento, os componentes curriculares, eles ganham nomes diferentes dos nomes que nós estamos acostumados. Biologia, química, língua portuguesa, tá? Os componentes curriculares têm outro nome. Atenção a isso para que você consiga localizá-los no mapa. Quantos você consegue localizar em cada um desses itinerários? Como estão estruturadas as atividades, né? Atividade 1, 2, 3, 4, 5, será que é essa a estrutura do material?
ou ele propõe um outro tipo de organização para essas atividades. Que habilidades são trabalhadas e como elas estão organizadas. Nesse momento, o professor coordenador irá determinar quanto tempo vocês terão para fazer essa atividade. Assim que terminarem, é interessante que vocês troquem, né, as experiências, as impressões de cada um dos grupos, ou, no caso de ter sido feita individualmente, que vocês tenham esse momento de troca. Importante também, é apenas uma exploração inicial, uma atividade de sondagem. No decorrer da formação do vídeo, nós vamos explorar mais profundamente o material. Dando continuidade, é importante ressaltar que os itinerários formativos, eles não surgem do nada. O mapa, que é o material que foi feito a partir, né, para orientar o professor, ele sai do currículo paulista. O que vai embasar a proposta para a produção do material é o currículo paulista. O currículo paulista do ensino médio, ele não vai falar somente sobre os itinerários formativos. No sumário, a gente consegue perceber, né, que você vai ter muitas outras orientações, muitas outras normativas em termos de ensino. A introdução, os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, o compromisso com a educação integral, os temas contemporâneos transversais, o compromisso com o desenvolvimento das competências, entre outros. Aí, a partir da página 46, sim, a organização curricular do ensino médio por áreas de conhecimento, né, todas as áreas determinadas, a gente pode ler sobre elas no texto curricular, e também, logicamente, da formação geral básica, e também os itinerários formativos de cada uma das áreas de linguagens e suas tecnologias, como será o organizador curricular do itinerário formativo da área de linguagens e suas tecnologias, e bem como todos os outros itinerários formativos. E além disso, nós temos também os itinerários formativos integrados, a partir da página 249, que vão integrar diferentes áreas, como, por exemplo, né, a partir da página 251, o organizador curricular do itinerário formativo integrado entre as áreas de matemática e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias. Importante, o que nós temos em mãos agora, em novembro de 2021, para essa formação, são 2 itinerários formativos integrados, que seria o de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e Matemática e suas tecnologias, e o de Ciências Sociais e Linguagens. O que a gente acabou de ver na forma de gráfico, né, proposto aqui, portanto, a normativa do currículo paulista para o ensino médio são as áreas de conhecimentos e os seus respectivos componentes curriculares. 4 áreas de conhecimento, na verdade nós temos também aí o técnico que vai entrar, mas que não nos interessa, já que nós estamos falando aqui do mapa, do material, então ele vai se referir aí às 4 áreas de conhecimento, e cada uma das áreas vai ser composta pelos diferentes componentes curriculares, como, por exemplo, a área de linguagens e suas tecnologias é composta pelos componentes língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Os itinerários formativos, que nós, como bem vimos, também constam no texto curricular, as normativas para os itinerários formativos, nós vamos ter o Inova, eles vão ser formados pelo Inova, né, os componentes seletivo, projeto de vida e tecnologia, o aprofundamento curricular, e aí sim os itinerários formativos que nós estamos nos referindo no caso do mapa, né, do material que foi produzido, para trabalhar esse aprofundamento curricular, esses itinerários, e também vão integrar os itinerários formativos, a gente tem resoluções específicas aí para a questão da expansão, né, eletiva e orientação de estudos, que não serão abordados aqui, porque, de novo, o nosso foco,
como é no material, nós estamos aqui nessa questão do aprofundamento curricular. Se o professor coordenador, a gestão da escola desejar discutir um pouco as outras questões aqui, fiquem à vontade. Para nós, o aprofundamento curricular, os itinerários formativos e o mapa, o material, né, eles se aplicam aqui em 2022 ao aprofundamento que foi escolhido pela escola para a segunda série do ensino médio. A definição do currículo paulista para os itinerários formativos, eles são compostos por diferentes arranjos curriculares, um conjunto de unidades curriculares que possibilita ao estudante aprofundar e ampliar as aprendizagens desenvolvidas na formação geral básica. Os itinerários formativos, eles vêm vinculados, articulados à formação geral básica, para o aprofundamento das aprendizagens constantes ali. Não é à toa que a gente dá o nome de aprofundamento, né? Ele parte da formação geral básica para aprofundá-la em uma ou mais áreas de conhecimento, permitindo que vivencie experiências educativas associadas à realidade contemporânea e que promova a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Os objetivos dos itinerários formativos: aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, consolidar na formação integral do estudante, desenvolvendo a sua autonomia para a realização do seu projeto de vida. Importantíssimo projeto de vida, tanto no texto curricular, quanto no próprio material, no próprio mapa. Nós vamos ver que ele vai ser o ponto de partida para muitas atividades, para várias reflexões que estão propostas ali no decorrer aí da atividade proposta. E desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão ampla do mundo, para saber agir em diversas situações e tomar decisões em sua vida escolar, profissional e pessoal. Daí a ideia de consolidar a formação integral desse estudante. Os itinerários formativos de aprofundamento. Nós teremos, né, de acordo com o texto curricular, os itinerários formativos únicos, né, um de cada área. Por exemplo, matemática e suas tecnologias, o nome desse itinerário é matemática conectada. Linguagens e suas tecnologias, se liga na mídia. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências em ação. Ciências humanas e sociais aplicadas, superar desafios é de humanas. Além desses itinerários únicos, né, um para cada área, nós também temos os itinerários integrados, que vão reunir, né, duas áreas, como, por exemplo, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. O nome desse itinerário integrado, a cultura do solo, do campo, à cidade. Esse ano, a escola já definiu, por meio de critérios e de consultas que foram feitas, quais os itinerários formativos que vão ser oferecidos pela escola em 2022. Quais foram da escola que foram escolhidos, selecionados de acordo com esses critérios para a escola de vocês em 2022? Importante novamente, agora em novembro, os itinerários formativos, o material referente a 2 itinerários formativos integrados foram liberados. Eles estão aqui, os Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens, e o de Ciências Humanas, o de Ciências da Natureza e Matemática, aqui. Apenas para tentar entender, né, a lógica desses itinerários formativos, nós temos, portanto, 10 aprofundamentos curriculares. 10. Os 4 únicos, mais 6 integrados. 10. Cada aprofundamento curricular, cada um desses aprofundamentos curriculares, ele vai ser dividido em unidades curriculares. Nós temos 6 unidades curriculares por itinerário formativo. 6. Você vai ter um mapa, né, um material, um para cada unidade curricular.
Lembrando de novo, o ano que vem, só a segunda série do ensino médio terá, por enquanto, o aprofundamento curricular. O material para o aprofundamento curricular, o MAPA. A segunda série do ensino médio terá no primeiro semestre o material referente à unidade curricular 1. No segundo semestre, ele vai ter, os professores terão à disposição o mapa para a unidade curricular 2, que será trabalhada no segundo semestre de 2022. No primeiro semestre de 2022, nós temos o mapa para a unidade curricular 1. Dentro dessa unidade curricular 1, nós temos os diferentes componentes curriculares. Um só? Não, mais de um. Então, esse mapa vai trazer uma unidade curricular para o primeiro semestre, mas, dentro dessa unidade curricular, vários componentes curriculares, as atividades para diferentes componentes curriculares. De novo, vamos explorar mais um pouco o mapa. O que vai compor? Como é que esse material vai ser pensado para ser produzido e oferecido à rede? Nós teremos, por exemplo, os modelos híbridos, a sala de aula invertida, o laboratório rotacional, rotação por estações, rotação individual, flex, né? São modelos que vão entrar para compor as atividades que vão ser oferecidas ali. Além disso, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também estão compondo o material. E, na verdade, eles são citados no próprio currículo paulista. ODS, apenas para a gente lembrar o que é, são 17 ODS ao todo, elas estão relacionadas aqui embaixo. Foram formuladas pela ONU, em 2015, de forma a organizar uma agenda mundial a ser desenvolvida até 2030. Quem quiser se inteirar mais, caso não entenda muito bem o que são os ODS, todas as sextas-feiras, o canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias transmite uma série produzida em parceria entre as secretarias da Saúde, Justiça e Educação. E essa série traz, inclusive, direcionamentos para como isso poderia ser trabalhado pelo professor em sala de aula. O ano que vem, isso já vem integrado às próprias atividades, à própria proposta do material dos aprofundamentos. De onde que saiu isso? De novo, do currículo paulista, do texto curricular. Nós vamos encontrar, e seria interessante realmente explorar com o grupo nesse momento, as tabelas, né, que estão propostas ali. Na página 263, por exemplo, essa tabela referente à área de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Como é que vai ser feito o mapa, como é que vai ser pensado o itinerário e, inevitavelmente, o material referente às aulas, né, desse itinerário na escola. O que o material vai trazer? Ele não vai fugir das habilidades relacionadas às competências gerais e aos eixos estruturantes. Investigação científica, por exemplo, é um dos eixos, já vamos falar mais disso. Você vai ter habilidades específicas que vão trabalhar isso. As habilidades específicas associadas aos eixos estruturantes, habilidades da área ciências da natureza, mas, logicamente, como se trata de um itinerário integrado, ciências da natureza e matemática, você também terá habilidades específicas da área de matemática, tá? Que estão relacionadas aqui. Eu não entendo muito bem o que são esses eixos estruturantes, eles são 4, e eles vão estar dispostos aqui, explicados, descritos um pouco melhor, nos pressupostos metodológicos, que é a última coluna. É interessante conhecer o texto curricular e entender, né? Quando você for analisar o mapa, o material, você vai perceber que realmente eles não têm como fugir disso. Importante, todas as habilidades da página 263 até a 270, elas vão aparecer na unidade curricular 1 do mapa, que vai ser usado no primeiro semestre, em 2022? Não. Houve uma pré-seleção de algumas dessas habilidades para serem trabalhadas pelo material.
Que habilidades são essas? Como é que eu vou saber? Logicamente, no início, tá, da atividade de cada componente curricular, você vai ter ali descritas quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas. A mesma coisa para o itinerário da área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias. Né? As habilidades relacionadas às competências gerais e ao eixo estruturante, habilidades específicas sempre dentro dos eixos, as habilidades específicas da área de ciências humanas e as habilidades específicas da área de linguagens. Esses códigos que aparecem, apenas para explorar um pouco mais, eles já foram trabalhados nas ATPCs da Diretoria de Ensino. Nós deixamos aqui na descrição desse vídeo, abaixo vocês vão encontrar o link para a ATPC, em que as PCNPs Patrícia e Juscelene explicam, né, fazem essas considerações em torno aí do texto curricular, inclusive citando, descrevendo um pouco melhor o que são essas habilidades, né, esses códigos das habilidades que aparecem aqui. Eu vou citar, e se vocês quiserem se aprofundar, rever, o link está na descrição do vídeo. EM-IF-CG01, o que esse código me diz? EM, ensino médio, a etapa. IF, as habilidades são do itinerário formativo, dos itinerários formativos. CG, a habilidade está associada às competências gerais. E o 01. Importante que esses números finais, eles indicam as habilidades dos eixos estruturantes. Se o código é 1, 2 e 3, ele está relacionado ao eixo investigação científica. 4, 5, 6 aos processos criativos. Os 4 eixos vão aparecer aqui e as habilidades estão sempre relacionadas a um deles. De novo, é interessante a última coluna, que esses pressupostos metodológicos sejam lidos, para que nós entendamos um pouco melhor o que são esses eixos estruturantes e a proposta no geral, né? Depois, além da competência geral, que aparece aqui, nós também teremos as habilidades de cada área. Então, passando aqui competência geral, CG, nós teremos aqui LGG. Percebe como mudou? Ensino médio, itinerário formativo, LGG. Eu sei que isso aqui é de uma área de conhecimento específico, que seria linguagens. 01, 02, 03, relacionados aí aos eixos. Vamos dar uma olhada com mais atenção para o aprofundamento curricular da área de ciências da natureza e matemática, que está disponível, né, aos professores por enquanto. O nome desse itinerário formativo é Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Quais são os ODS que vão ser trabalhados aí no material? Eles estão relacionados aqui, também vão aparecer para vocês ali no material. As competências da formação geral básica e as competências gerais do currículo paulista, e lembrando que você também tem as habilidades específicas de cada uma das 2 áreas que vão compor esse itinerário formativo. A mesma estrutura para os outros itinerários, como, por exemplo, de ciências humanas e linguagens. ODS, quais são os que vão aparecer no mapa desse itinerário formativo de ciências humanas e linguagens, tá? Aqui estão os ODS. As competências da formação geral básica e também as habilidades das 2 áreas, tá? E as competências gerais do currículo paulista. Avançando aqui, o nome do itinerário formativo da área de ciências humanas e sociais e linguagens é Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. A unidade curricular 1, tradições e heranças culturais. É isso aqui o mapa que nós temos disponível por enquanto. Lembrando, a unidade curricular 1, ela vai ser trabalhada, ela vai ser estudada no primeiro semestre de 2022, na 2ª série do ensino médio. Eu tenho o mapa, eu tenho o material dessa unidade curricular 1.
tá? Os componentes curriculares, os 5 componentes curriculares que compõem a unidade curricular 1, eles vão estar dentro, tá, desse primeiro mapa. A unidade curricular 2, que vai ser trabalhada no segundo semestre de 2022, o material só vai estar disponível para a rede mais próximo ao segundo semestre de 2022, tá? Agora, por enquanto, o que a gente tem é esse. E a unidade curricular 3 e unidade curricular 4, terceira série do ensino médio só em 2023, né, que esse material vai tá sendo usado na sala de aula, e a unidade 4, 5, a unidade curricular 5 e a unidade curricular 6, são as 2 unidades curriculares que vão ser estudadas no segundo semestre da terceira série do ensino médio em 2023. Então, por enquanto, o que nós temos para o primeiro semestre de 2022, para a segunda série do ensino médio, a unidade curricular 1, esse mapa. O componente curricular 1 dessa unidade curricular Tradições e Heranças Culturais, o nome do primeiro componente é Tradições Culturais. Você tem habilitações prioritárias, como habilitação prioritária, que pode dar aula desse componente, arte, e também outras qualificadas, né? A língua portuguesa, a língua inglesa ou história. Qualquer um desses professores de qualquer um desses componentes vai poder dar as aulas desse componente curricular Tradições Culturais. Nos itinerários formativos, nos aprofundamentos, você não vai ter o nome do componente curricular língua portuguesa, matemática, assim como na eletiva, né? O nome desse componente curricular vai mudar. Tá? Os componentes que estarão no mapa estão todos aqui. O que é esse material? Ele é composto por sugestões de práticas e orientações didáticas para orientar a prática pedagógica. Refere-se a uma unidade curricular e nas ementas vai estar previsto, vai estar descrito o desenvolvimento de competências gerais, habilidades específicas da formação geral básica que serão aprofundadas e as habilidades dos eixos estruturantes. Eixos estruturantes são 4, tá? Eles estão... o currículo paulista não inventou isso, né? Isso sai das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, na verdade, da atualização das diretrizes, que foi publicada em 2018. Ela está disponível no site, caso vocês queiram dar uma olhadinha, tá? No site do MEC. São 4 eixos estruturantes: a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Né? Vocês vão perceber, professores, como o material vai estar norteado, né, por esses eixos. Vamos explorar o mapa, então, depois de ter entendido tudo isso? Explore com seu grupo. O componente 1, zoonoses tropicais, por exemplo, no próprio mapa, né, você já vai ter lá a duração 30 horas. Aulas semanais, 2 aulas semanais. Quais professores podem ministrar esse componente? Biologia. Não há uma outra habilitação no caso desse componente zoonoses tropicais. As informações gerais, qual o objetivo, proporcionar aos estudantes um percurso de aprendizagem. Quais as competências e habilidades da formação geral básica a serem aprofundadas, a competência 2, a competência 3, quais habilidades, os eixos estruturantes e suas habilidades, o eixo investigação científica, quais as habilidades que vão estar sendo trabalhadas na atividade, na unidade curricular, os processos criativos, quais as habilidades que vão estar presentes naquelas atividades daquele componente. A estrutura do material. Portanto, como nós já vimos até agora, o mapa ele vai ser organizado por unidade curricular.
A unidade curricular 1, ela vai ser trabalhada no primeiro semestre de 2022, pela segunda série do ensino médio. A unidade curricular 1, água e energia, no caso do itinerário Ciências da Natureza e Matemática. O que nós acabamos de ver ao explorar o material, né, como é que isso está estruturado. Você tem a apresentação do mapa, a apresentação da unidade curricular, o percurso integrador, os componentes e uma estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e sistematização. A avaliação, ela vai estar permeando todos esses momentos das atividades. E algumas vezes ela pode realmente aparecer separada, né? Mas a avaliação, ela tem um teor muito mais formativo, processual, para que o professor possa ir acompanhando, né, o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Introdução, desenvolvimento e sistematização vão estar presentes nas atividades. Então, você tem lá o componente curricular, o componente 1, tá? Ele vai ter a atividade 1, ou a atividade integrada 1, no caso do outro itinerário formativo, muda um pouquinho o nome. Mas, o que não muda, essas atividades, elas vão ser sempre estruturadas como introdução, desenvolvimento e sistematização. Atividade 2, introdução, desenvolvimento e sistematização. Atividade 3, introdução, desenvolvimento e sistematização. Acabou o primeiro componente curricular e vai começar o segundo componente curricular. Primeira atividade, introdução, desenvolvimento e sistematização. Segunda atividade, introdução, desenvolvimento e sistematização. Quase sempre assim, não necessariamente, mas quase sempre assim, tá? E além disso também, o professor vai saber qual a duração, quantas aulas semanais, os professores, as informações gerais, as competências e habilidades da formação geral básica, que vão ser aprofundadas naquela unidade curricular, e os eixos estruturantes e suas habilidades, além de referências. Assim, o itinerário formativo de Ciências da Natureza e Matemática, por exemplo, a unidade curricular 1, o mapa, tá? A unidade curricular 1, água e energia. O que vai ser trabalhado no primeiro semestre? Por exemplo, no componente 1, zoonoses tropicais, são 30 horas, 2 aulas por semana, o professor de biologia vai dar esse componente curricular, as informações gerais, as competências, os eixos estruturantes e as atividades, tá? O componente 2, ele segue a mesma lógica, tudo isso vai ser apresentado para o professor dentro desse mapa da unidade curricular 1. O componente 3, o componente 4 também. Aqui, zoonoses tropicais, as atividades, a atividade 1, semana, a introdução, semana 1 e 2, 4 aulas, o desenvolvimento, a semana 3 e 4, mais 4 aulas, e a sistematização, a semana 5, mais 2 aulas, tá? Atividade 2, a mesma estrutura, e quantas semanas e quantas aulas, né, o professor iria precisar. Além disso, você tem também o de olho na integração, são boxes que aparecem no material. Se eu estou falando, né, de uma integração das áreas, no caso desses componentes, dessas unidades curriculares, né, o material chama atenção para isso, como é que pode ser feita essa integração. Saiba mais, com certeza o mapa vai trazer muitas concepções teóricas novas para nós, quer seja em torno do ensino híbrido, das metodologias, mas também conceitos, né? Linguagens, por exemplo, vai aparecer o conceito de design. O que é isso? Então, você tem essas caixinhas, saiba mais, para que você, professor, possa se aprofundar. Não necessariamente é um material que você vai poder compartilhar, precisar compartilhar com o aluno. Às vezes, realmente é para o seu estudo. E também a avaliação, né? Como é que ela pode ser feita, como é que ela está sendo feita ali. Importante, voltando aqui à questão das atividades, uma característica presente no material é a flexibilidade. A flexibilidade.
Daqui a pouquinho nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Mas essa disposição, essa organização das aulas, embora ela seja fundamental para a organização do professor, ela é flexível, a depender de fatores como, por exemplo, a turma. Eventualmente, o professor pode, que vai dar os zoonoses tropicais, quando ele vai propor a primeira atividade, ler no material a introdução, ele pode chegar à conclusão que ele vai precisar de mais de 4 aulas para conseguir, né, vencer aquela introdução. Então, ele pode avançar um pouco mais e deixar 5 aulas, 6 aulas? Sim, o material permite que você faça isso. Ele é flexível. É lógico que você tem que tomar os devidos cuidados e lembrar que você vai ter uma quantidade limitada de aulas durante o semestre, né? Que o material também traz 30 horas. Então, você tentar se organizar, se reorganizar a partir desses dados, dessas informações que estão ali. Explore com seu grupo nesse momento, fiquem à vontade, podem pausar o vídeo. O mesmo vale aqui para ciências humanas e suas tecnologias e linguagens, né? O outro itinerário formativo, estou avançando, mas realmente para a gente perceber que a estrutura do material, ela não muda nos diferentes itinerários formativos, nas unidades curriculares, é sempre a mesma organização, tá? Muda alguma coisinha? Sim. O nome, por exemplo, no itinerário formativo de ciências humanas e linguagens, não é atividade, é atividade integradora, né? Alguma coisa pode mudar, são diferentes equipes que fizeram, mas no geral, né, a estrutura vai ser a mesma e algumas mudanças. Ore com seu grupo para perceber que realmente a estrutura é muito parecida, muito, muito parecida. As referências, caso vocês precisarem, quiserem recuperar, podem pedir aos professores coordenadores, eles têm esses slides, né, disponíveis na escola. Mão na massa, primeira oficina. A comanda para essa primeira atividade que será feita em grupo pelos professores. Primeiro, selecione um dos itinerários formativos, ou de ciências da natureza e matemática, ou de ciências humanas e linguagem. Importante, pode ser que o professor coordenador já tenha pré-determinado aí para os grupos quem é que vai analisar qual itinerário formativo. Feito isso, 2. Selecione um dos componentes curriculares. Um desses componentes curriculares. Lembrando que você pode ter 4, 5, 6 componentes curriculares. Selecione apenas um para analisar nesse momento. Depois, escolhido o seu componente curricular, selecione somente uma atividade para explorar. Feito isso, analisar e adaptar essa atividade. De acordo com o perfil de uma turma específica de alunos, que alterações seriam necessárias nos itens abaixo, que também estão presentes na atividade escolhida por você. Essa atividade, ela é estruturada em introdução, desenvolvimento, sistematização e avaliação. E você também tem que considerar as competências e habilidades da formação geral básica, e os eixos estruturantes e as habilidades específicas de cada área que estão sendo previstas ali no começo, retome o começo do componente curricular, tá? Que todas essas informações estão ali. O que você adaptaria dentro disso, considerando uma turma específica, hipotética, de segunda série do ensino médio? Essa é a proposta. Por favor, localizem, podem localizar o arquivo, caso ele esteja disponível para você, se for essa atividade proposta pelo coordenador. Importante, tá? A unidade curricular 1, vocês vão escolher apenas um componente para analisar, não mais de um, e apenas uma atividade. Esses são os elementos que você vai observar dentro dessa atividade escolhida para você, para o seu grupo, quais seriam as adaptações necessárias aí. Algumas
Alguns grupos vão estar aí com o itinerário de Ciências da Natureza e Matemática. Escolham uma unidade curricular água e energia. Escolham apenas um componente curricular aqui. E feito isso, vocês vão analisar esses elementos que estão presentes nesse componente curricular. Apenas uma atividade por uma questão de tempo. Assim que vocês terminarem as análises, de acordo com o tempo previsto pelo professor coordenador, momento de socialização. Agora, comanda Mão na Massa 2, segunda oficina. O mapa é um material produzido para apresentar flexibilidade de adaptação em função de alguns fatores, como, por exemplo, o professor do componente curricular que irá trabalhar a unidade curricular, ele não necessariamente será um só, pode ser, como no caso de biologia, por exemplo, no itinerário zoonoses tropicais, no componente 1, zoonoses tropicais. Agora, alguns componentes, eles podem realmente ter mais de um professor que vai trabalhar a unidade curricular, aquele componente daquela unidade curricular. Se você tem um componente sendo trabalhado por um professor de língua portuguesa, as atividades, elas vão ser desenvolvidas de um jeito. Agora, se o mesmo componente, ele foi atribuído para um professor de língua inglesa, arte, história, o que pode acontecer, com certeza essas atividades vão transcorrer de uma outra forma. Então, embora essas atividades elas estejam propostas no material, sempre haverá adaptações. Um dos fatores, quem é o professor que teve essas aulas atribuídas. E, logicamente, o contexto escolar em que as atividades serão desenvolvidas, o tempo, as habilidades que serão trabalhadas, elas podem sofrer modificações a depender da turma, dos alunos, a quem vai ser proposta essa atividade, essas atividades. O planejamento do professor é essencial. A ideia dessa oficina é pensar em um instrumento que ajude o professor a se organizar. O instrumento escolhido aqui é o plano de aula. O professor coordenador irá apresentar o arquivo Mão na Massa 2, planos de aula. Ele traz a introdução da atividade 3, do mapa referente a um dos componentes curriculares do aprofundamento integrado de Ciências da Natureza e Matemática. Escolha um dos planos de aula, você tem os exemplos 3, 4, 5 e 6, e procure preencher os campos faltantes. Importante, o professor coordenador pode ter determinado, para diferentes grupos, quais os exemplos de plano de aula devem ser trabalhados por cada um dos grupos, ou mesmo apenas um dos exemplos para ser trabalhado por todos os grupos. Lembrando que os exemplos 1 e 2, eles já estão completos, e o exemplo 6, ele está totalmente em branco. Não se esqueça de preencher o campo perfil da turma primeiro, que adaptações serão necessárias em função do perfil da turma. Que outras adaptações são necessárias? O professor não pode se esquecer que há eixos, competências e habilidades que vão nortear a atividade proposta. Essas adaptações não podem perder isso de vista. Ampliar é possível, inserir atividades a fim de consolidar habilidades em defasagem diagnosticadas na turma também são possibilidades. Então, a partir de agora, o professor coordenador determina o tempo que vocês terão para fazer essa atividade. Depois disso, o momento de socialização.